Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Nós vamos fazer um vídeo em homenagem aos nossos petzinhos que partiram. E como vocês sabem, eles foram cremados. E aqui estão as cinzas dos 4 que nós perdemos. E mais um que não está e a gente vai contar nesse vídeo por que ele não está. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Pastora, mas por que está fazendo esse vídeo de novo? O que aconteceu, Estevão? Explica aí. Gente, o último vídeo que a gente postou, que vocês estavam gostando muito, estava subindo muito o vídeo. A história, vocês estavam comentando. Muitas pessoas não sabiam os outros animaizinhos que nós tínhamos. Exato. Então eles estavam gostando do vídeo, queriam saber as histórias de cada um, né, individual. Só que aí o que aconteceu? Deu um problema, gente, com o áudio do vídeo. Isso. A gente até tentou arrumar o áudio, só que não deu certo. E aí tivemos que apagar o vídeo, excluir o vídeo, deletar o vídeo. E aí muitas pessoas mandaram mensagem: pastora, cadê o vídeo? Eu não consegui assistir o vídeo, que não sei o quê. E a gente decidiu então fazer um novo vídeo. E agora não vai dar problema, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E talvez a gente vai até explicar melhor, né, Estevão? Então, nós vamos começar a falar por aquela que partiu Primeiro, para quem não sabe, aqui ó, a runinha dela, essa aqui é a Princesa. A Princesa é a nossa poodlezinha que já morreu, já tem 2 anos, né, Estevão? Sim. Nós estávamos viajando para o Rio de Janeiro quando nós recebemos a notícia da perda dela, só que ela já estava bem velhinha mesmo, ela já não enxergava direito. Para comer, a gente que precisava dar na boquinha dela. Tenho até um vídeo dela, gente, da última noite que a gente, antes de viajar, e ela dormiu junto com o Estevão. E nós ainda fizemos uma enquete com os seguidores, perguntando se a gente levaria ou não ela na viagem. E aí, por fim, a gente decidiu, pela fragilidade dela, por ser muito idosa, decidiu deixar ela, mas nessa viagem, infelizmente, ela acabou nos deixando. E aí, enquanto o Estevão acha o vídeo ali, eu vou mostrar. Nós temos o hábito de cremar os nossos petzinhos para a gente ficar com a recordação deles, a memória deles, as cinzas deles. Tem pessoas que acham melhor jogar as cinzas no mar, jogar em algum local bonito. A gente optou por deixar as cinzas conosco mesmo. E aí, as cinzas da Princesa, que eu vou mostrar para vocês, tem gente que tem até curiosidade. Aqui, ó. Depois que ela foi cremada, ficou as cinzas. E aí eles enviaram pra gente aqui no pacotinho as cinzas com um pingente. Que você coloca as cinzas aqui dentro e você usa como um colar mesmo. Né? Eu tenho um colar, o Estevão tem, todo mundo aqui de casa tem um colar. Cadê? Mostrei pro pessoal. Olha aqui, gente, ó. Olha como que ela tava. Ela tinha tomado banho. Ela tava linda, de laço. Tava tosada, tava pintada de rosa, porque a gente pintava ela de todas as cores, gente, de todas as cores. Quem é mais antigo com a gente já viu a Princesa pintada de verde, de rosa, de amarelo, de azul, de roxo. Gente, de muitas cores. Nós já gravamos muitos vídeos com a Princesinha. E essa foto da urninha é uma foto que foi tirada do último Natal dela conosco. O último Natal dela com a gente. E assim, gente, a Princesa partiu tem quase 2 anos. E viveu Natal, muito com a gente. Tava toda linda, que a gente pintou as unhas dela. Ela tava de unha pintada, de laço vermelho. Realmente bem característica do Natal. E a Princesinha, ela foi achada na rua. Na rua, quando nós achamos ela tava infestada de carrapato. Ela não tinha nem pelinho assim. Era só uma bucha. Uma bucha marrom. Gente, ela era tão feia que eu não sei como que a gente teve coragem de pegar ela. Gente, é porque Deus tocou no nosso coração e falou assim, vocês têm que pegar. E aí, nós corremos atrás e ela fugindo e a gente correndo atrás. O Estevão e o Gabriel estavam na escola, inclusive. Tava eu, o pastor Denis e a minha cunhada. E a gente fez de tudo para conseguir pegar essa cachorra. Com medo dela morder a gente, pegamos. Levamos pro pet. Quando deu banho, quando tosou ela, gente, ela ficou tão princesa que na hora a gente decidiu chamar ela de Princesa. E aí quando a gente foi buscar os meninos na escola, que eles viram ela, que a gente falou que tinha uma surpresa,
Quando eles viram ela, fala aí, Aí Estevão. a gente nem sabia que era um animalzinho, porque a gente nunca tinha tido, assim, cachorrinho, nenhum animal assim. Nada. E aí, Nem minha cachorro, mãe nem falou que era uma gato. surpresa. Eu pensei em tudo, gente. Pensei doce, porque eu era muito pequeno. Então eu pensei em doce, brinquedos, sei lá o Foi. quê. Quando a gente foi ver, era uma cachorrinha. E ela tava, gente, muito, muito linda e cheirosa. E aí a gente amou essa surpresa. E até hoje ela é o amor da nossa vida. Nós temos muitas fotos, vídeos, muitas recordações. A gente vai deixar umas fotos, alguns Isso. vídeos aqui na tela pra vocês verem. E temos aqui a urninha dela que vai ficar conosco para sempre. Se um dia a gente sentir de jogar em algum lugar bonito, Em algum lugar especial. algum local especial, e a gente grava para vocês, tá bom? E essa é a história da nossa princesa maravilhosa, que a mamãe ama demais e sempre vai amar. Virou uma estrelinha, tá lá no céu brilhando, bem linda como ela sempre foi. E aí, nós temos então agora A história do que não tem a história urninha. do que não tem urna. Vamos falar agora do que não tem urna, que foi o segundo nessa trajetória que nós perdemos, né? Foi. O nome dele é Richardinho. Richardinho é Richard. E o nome do nosso Richardinho, que é o que a gente perdeu mais recente, foi dado em homenagem a esse gato que nós perdemos, que também tem 1 ano e pouco, né, Estevão? Sim. Eu ia até procurar a foto dele, só que a gente vai deixando na tela as A fotos gente vai deixar deles. a foto dele aí pra vocês. Pra quem não conhece, É, porque eu acho que esse muita gente não gato conhece. era um gato. E Esse gato ele, era um gato. esse gato era um gato e Ele era do um gato, Gabriel. literalmente, gente. Ele era muito bonito. Gente, ele era tão bonito que todas Muito, essas muito, pessoas muito, que iam muito, na minha muito casa lindo, muito queriam pegar ele, queriam, sabe, chamava a atenção. Gente, que gato bonito. Ele era muito, muito ele era fofo, muito gente. diferente. Era mesmo. E aí, esse gato era do Gabriel. Sim. Só que eu tive uma conexão tão forte com esse gato e ele comigo, como se ele me escolhesse para ser a humana dele, que o Gabriel, vendo isso, ele falou assim: não, mãe, então o Richard vai ser seu. E aí, então, ele ficou sendo meu gato. Gente, mas era uma conexão muito forte, era um amor muito grande. E aí, um dia enfiava a pata antes... dele nas comidas alheias. Vou deixar pra É, vocês gente, aí, tem- tudinho, eu vou deixar. O Estevão, um dia antes do aniversário dele, o que que aconteceu? A gente, organizando o aniversário do Estevão, que seria no outro dia, o Richard Mas isso foi é meu passear. aniversário, gente, já faz uns 3 anos. 3 anos. 3 anos atrás, 3, 4 anos. É, então tem quanto tempo que o Richard sumiu? Já tem uns 3 anos. Uns 3 anos, então eu falei errado. E enquanto a gente organizava a festa na correria, o Richard, que amava passear, ele era rueiro, ele gostava de ficar atrás das gatinhas na rua, ele foi passear. Ele sempre voltava. Mas esse dia, gente, ele não voltou. Aí chegou o dia do aniversário do Estevão, comemoramos. Nada do Richard. E nada do Richard, então nós já ficamos preocupados. Muito E preocupado. o que que a gente fez? Fomos pra rua procurar. Ele. Levamos... Isso ele já tinha, gente, sumido uma vez anteriormente. Ele já tinha sumido uma vez, a gente ficou muito, muito, muito mal, muito desesperado. Isso. Aí passou uns dias, ele apareceu do nada na casa da minha tia, que ela era a nossa vizinha. Apareceu do nada na casa da minha tia, todo limpinho. A gente, como ele tá cheiroso, limpo, tinham tomou dado banho Sendo nele. que ele nem tomava banho, nem gostava de banho. Alguém tinha pego ele, tinha tentado prender ele, deu banho nele, só que ele fugiu e ele voltou pra gente. Só que aí teve essa vez que ele, não sei, eu acho que ele não conseguiu voltar, e, enfim, nós perdemos ele. Aí, o que que acontece? Nós fizemos cartazes, colocamos Recompensa. no bairro inteiro, colocamos na internet, recompensa, recebemos muitos trotes de pessoas maldosas que gostam de brincar com sentimentos alheios. Sim. E saímos na rua de madrugada várias e várias noites, a gente passou muito tempo procurando ele, balançando o saquinho de ração, porque quando ele ouvia o barulho do saco de ração, ele vinha correndo. Porque ele era muito esfomeado, ele, sabe, muito esfomeado, ele comia muito, mas nada disso adiantou. Nada. E nós perdemos ele, mas até hoje nós temos muitas memórias dele também. E é o gato do meu coração, é o amor da minha vida, tanto que o Gabriel, eu sugeri pro Gabriel colocar o nome do cachorrinho dele quando ele ganhou de Richard, e foi em homenagem, e aí ele aceitou e ficou Richardinho. O nome é do cachorrinho do Gabriel, que depois a gente vai explicar a história do Richardinho. Essa é a história do Richard gato, Isso. que vai ficar aí pra vocês algumas coisas.
E então, tem agora Depois do Richard Gato, veio a mãe do Richard Gato. a mãe do Richard Gato, que a maioria de vocês conhecem. Sim, que é a Gente, a minha Melissa. cabeça tá pegando fogo, tá um sol tão forte. Realmente, eu também. Nossa, eu acho que a gente vai ter que trocar de lugar. Vamos mudar de ambiente. Gente, a gente vai dar uma pausa rapidinho só pra trocar de lugar, porque veio um sol tão forte agora que a minha cabeça tá pegando fogo, eu não tô conseguindo nem me concentrar direito. Gente, voltamos. Agora estamos na sombrinha, o sol não está mais queimando aqui o nosso coco, né? Ó quem chegou aqui, gente. O Steven. Quem conhece aquele dali, ó? Comenta aí qual o nome daquele dali, que tá bem ali atrás. Eu duvido vocês acertarem o nome desse daqui, ó. Gente, ele tá correndo, ele tá em transição de pelo, tá trocando os pelos. Olha aqui a situação desse ser humano. E esse daqui, quem conhece também comenta. Ai, meu Deus, esse daqui é muito manhoso. Ai, e ele tá muito gordo. Ai. Foi até pela minha boca. Ele tá muito gordo, que ele foi castrado, gente. Ele tá uma bola de pelo gordo. Ele tá muito... Aqui, ó. Qual o nome desse, gente? Comenta aí qual o nome desse daqui, ó. Desse bebê maravilhoso aqui. Ai, meu Deus, da vovó. É o bebê da vovó. Vamos continuar. Tá. Então, gente, continuando, nós estávamos falando, então, que a Melissa chegou na nossa vida e ela era mãe do Richardinho Gato, Sim. Tá? Como que isso aconteceu? A dona da Melissa, ela tem uma filha e a filha dela começou a dar muita alergia ao ponto de quase ficar cega. Então ela teve que doar a Melissa com muita urgência, não é isso? Foi. E como ela já tinha doado um pouquinho antes o Richard pra gente, ela pensou, então dá pra gente. Só que quando ela doou a Melissa, o Richard ainda não tinha sumido, gente. Ele ainda tava lá na nossa casa. O Richard e a Melissa ficaram muito tempo juntos ainda com a gente. E aí o que aconteceu? A Melissa veio pra gente. Só que nesse inteirinho que ela veio, a minha mãe, ela tinha deixado a gente ter o Richard e a princesa, só que ela não deixava muitos animais. Então quando a Melissa veio, ainda grávida, gente, ela tava, ela tava grávida, buchudona. 7 gatos, não, 8 gatos na barriga, gente. E aí ela quis fazer o quê? Tentar dar a Melissa pra alguém que a gente conhecia, entendeu? Pra poder, né? Só que o que aconteceu? Deu tudo errado, porque... Como eu falei no vídeo anterior, eu até fiz essa mesma observação no vídeo anterior, a gente tentou dar a Melissa para pessoas que a gente conhecia, né? Porque como era a gente conhecia, então pensou que ela ia ser bem cuidada. Mas não, gente, ela foi maltratada, bichinha. Judiaram dela. Por quê? Porque eram pessoas ruins. Exatamente. Entendeu? Pessoas maldosas com os animais, sem coração. Então, a gente fez o quê? Pegamos ela de volta. Sempre suspeite de pessoas que não gostam de animais, Sim, tá? sempre suspeite de pessoas que não gostam, de pessoas que maltratam. A Bíblia fala que o cidadão de bem, ele deve cuidar dos seus animais. Cuidar, amar, respeitar. Não é bater nos animais, entendeu? Não se bate em animais, porque os animaizinhos é como se fossem crianças indefesas. Sim. Então, assim como você não deve bater nas criancinhas, você não deve bater nos animais, né? Então, a Melissa voltou pra gente e ela voltou pra ficar e pra nunca mais ir pra casa de ninguém. Nós decidimos no nosso coração que ela ficaria até o último dia de vida dela conosco e que ela jamais sairia da nossa casa, né, Estevam? E nesse período que ela esteve conosco, nós demos muito amor e carinho pra ela, amamos com toda a nossa força. E quando ela faleceu, nós então mandamos cremar também o corpinho dela. Ela deu uma anemia muito forte. Por conta da FeLV, que é uma doença que dá nos gatos e é uma doença muito grave. E aí nós tentamos de todas as formas, levamos a Melissa em muitos especialistas. Não, a Melissa foi só para um veterinário. Porque o estado dela já não estava muito bom. Sim. Aí tentamos com esse veterinário, fez transfusão de sangue, um monte de coisa, mas... Foi até uma vez que ela tava doente, ela tinha se machucado e ela ficou muito doente. Aí a gente ficou muito preocupado que ela não queria comer. Aí o que aconteceu? A gente tinha uma viagem pro Rio de Janeiro. E a gente viajou, só que com o coração muito apertado. Tipo, a Melissa tá mal, tá doente. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, que a gente foi de carro 16 horas, quando a gente chegou lá, minha mãe falou, não, eu não vou ficar aqui, eu tenho que voltar porque a Melissa precisa de mim. Aí o que aconteceu? A gente chegou lá,
de noite, porque a gente sai daqui de manhãzinha, chegar de noite. A gente dormiu e acordou já de madrugada. Tipo, a gente dormiu 4 umas da 5 manhã. horas. E aí já acordou de madrugada e já voltou pra Brasília. Que aí foi quando a gente veio. E aí ela faleceu sei lá, 2 dias depois. 2 dias depois. 2 dias depois. É, ela faleceu. E isso, ela é a mãe da Gabi também, gente. Da Gabi, que é filha do Que Gabriel. ela teve os 8 filhos que a gente falou. Aí o Gabriel quis ficar com a Gabi. E aí ficou a Melissa, a Gabi e o Richard na nossa casa. 3 gatinhos conosco por um período de tempo, né? Sim. E aí, gente, da mesma forma, aqui, ó, tem as cinzas da Melissa, tem um pingente que veio aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, pra colocar as cinzas aqui dentro pra gente poder usar no pescoço. E o da Melissa já veio algo diferente, que não veio no da princesa. O quê? Veio os pelinhos dela aqui, ó. Os pelinhos da Melissa vieram. Por que o da princesa não veio os pelinhos? Porque quando nós recebemos a notícia do falecimento da princesa, a nossa cachorrinha, nós estávamos viajando e demoramos a voltar. Foi. Então, quando a gente voltou, ela já tinha sido enterrada no nosso jardim. E aí, nós fomos, então, pesquisar uma empresa de cremação de pet. Nesse espaço de tempo, ela ficou enterrada 17 dias? 19 dias. Quando a empresa foi até a nossa casa para fazer a retirada, desenterrou o corpinho, fez a retirada do corpinho, já estava num estado avançado de decomposição e não deu para tirar o pelinho dela, entendeu? Eu fiz até um vídeo de quando foi feita a retirada do corpinho dela, publiquei em todas as minhas redes. Deu muita repercussão, porque tem pessoas que falam que a gente ama mais os animais do que os seres humanos. E realmente, gente, olha, sinceramente, os animais, eles são muito mais preciosos do que muitos seres humanos. Não estou generalizando. Não tem todos, ser humano mas muitos. muito maravilhoso, mas tem ser humano muito ruim. Podre, entendeu? Ser humano com coração horrível, com coração desprezível, entendeu? Que maltrata. Que judia dos animais, que taca pedra em gatinhos assim, indefesos. Então, assim, nós valorizamos, sim, os nossos animais, os animais de forma geral, muito mais que vários seres humanos. Sim. E isso eu tô falando de seres humanos que a gente conhece, né, Estevão? Seres humanos que a gente conhece. Por isso, quando eu conheço uma pessoa, que a pessoa fala que não gosta de animal, gente, o meu coração já trava. Meu coração já trava. Ali já tem uma sinalização negativa com aquela pessoa. Eu já não quero muita proximidade com aquela pessoa. Não quero. Isso eu tô sendo verdadeira. Podem falar, podem não concordar, mas é uma coisa minha. Eu não consigo me aproximar dessa pessoa. Sim. Então, a Melissa faleceu. É uma morte mais recente, inclusive, né? A Melissa, quando nós perdemos a Melissa. E aí, toda vez a gente manda fazer as urninhas. E aí, depois da Melissa, isso eu tô falando 1 mês e pouco depois, aconteceu a perda da nossa Gabi, que é a filha do Gabriel. O Gabriel, vocês viram que o Gabriel não está aqui, porque a gente, quando fez o primeiro vídeo, que não deu certo, a gente teve que excluir, o Gabriel, ele não ficou bem. E aí, nesse segundo vídeo, ele optou por não vir, né? Sim. Ele achou melhor não vir participar do vídeo. A Gabi é a filha do Gabriel. Até hoje o papel de parede é do celular do Gabriel, é a Gabi. Na foto do perfil do WhatsApp dele ainda tá luto pela Gabi. O lençol da cama dele, que ele dormia junto com a Gabi, até hoje ele nunca deixou ninguém lavar. Tá guardado na gaveta lá do meu guarda-roupa. Ele não deixa lavar, ele não deixa fazer nada, fica guardado. Porque tem umas sujeirinhas que foi até de ferro. A medicação que ela estava tomando, que ficou nesse lençol, ele não deixa tocar nesse lençol, entendeu? Então, assim, ele ainda sente muito a perda dela. Todos nós sentimos muito, mas o Gabriel em especial. E a Gabizinha morreu 1 mês e meio depois, pela mesma coisa que a Melissa. Ela tinha FeLV, que é tipo um câncer no gato, e ela ficou muito fraca e ela faleceu. A Gabi deu tempo de levar em vários especialistas, mas ainda assim fizemos de tudo. E ela acabou não resistindo e virou uma estrelinha, tá? Da Gabi, aqui eu vou mostrar pra vocês, também deu pra
pegar o pelinho dela. Aqui, ó. Tem o pelinho da Gabi aqui dentro. Tem aqui as cinzas da Gabi, ó. Assim. Que veio até aqui, ó, com o negocinho que eles colocaram, que são as cinzas. E uma cartinha. E veio também, gente, uma cartinha que o pessoal lá da clínica onde ela faleceu colocou. Lê aí, lê a cartinha. Aí, pode ler. O nosso amor é incondicional e agora só passou para outra dimensão. E aí colocou o nomezinho dela aqui da embaixo. Gabi. Gabi. É. E uma florzinha. Uma clínica maravilhosa que cuidou dela com muito amor. E aí veio também aqui, ó, o pingentinho. Mas a gente já tem outros pingentes que a gente já usa com as cinzas. Então esses pingentes aqui a gente deixa guardado junto com as coisinhas delas aqui, ó. Tem roupa delas, coleiras, de todos eles. Tem tudo, deles a gente guarda tudo. Sim. E aí, gente, tivemos então, falar agora do Richardinho, que é o Richardinho cachorro, que muitos acompanharam, que é a nossa perda mais recente, aconteceu no dia do Natal. No dia do Natal, nós tínhamos comprado o rancho, tinha só 3 dias, a gente estava muito feliz, muito agradecido. E aí trouxemos os nossos cachorrinhos, eles estavam aqui correndo, sim, desesperados, felizes, uma coisa linda. Aqui em casa tinha muita gente, nós estávamos aqui comemorando o Natal, quando o Richardinho, ele mordeu um sapo aqui, porque período de chuva aparece muito sapo, sim. E ele então foi envenenado pelo sapo, e ele dentro de 15 minutos ele já estava em óbito. Nós levamos ao veterinário, fizemos de tudo, mas ele não resistiu. Nós já fizemos um vídeo contando, né, sobre a perda dele. Até a gente guardou a roupinha do Natal que ele estava usando, um macacãozinho, né, coisa mais linda, enfim. Tá muito recente também, a gente sente muito. Aqui, ó, a fotinha dele. E aí, a urninha, a primeira vez que nós abrimos foi nesse vídeo que a gente teve que excluir. Nós abrimos junto com vocês, que a gente não tinha aberto ainda. Como os demais a gente abriu, fez vídeo curto, mas o dele a gente não tinha aberto e a gente abriu junto com vocês. Então por isso eu vou abrir aqui novamente aqui com vocês. E aí nós recebemos as cinzas do Richardinho aqui, ó. As cinzinhas. E também recebemos, gente, o pelinho dele. É muito pelo. Aqui, ó. Você pode ver, é muito pelo, muito pelo. Então, assim, ele era do Gabriel também. Então, o Gabriel teve a perda da Gabi e a perda do Richardinho. Na época até ele ficou, mãe, por quê, mãe? Só os meus. Ele ficou muito chateado. Aqui. Essa? Não. Esse aqui é o da Gabi, porque tem o pingentinho. Então o Gabriel, ele ficou muito mal, entendeu? E aí o nosso Richardinho também virou estrelinha. Sim. Então, gente, tinha muitas pessoas que tinham curiosidade de saber o que tinha acontecido. Segura aqui, Estevão. O que tinha acontecido com os nossos animaizinhos, entendeu? E esse vídeo foi em memória deles e também em respeito aos nossos seguidores que tanto queriam saber, que tanto perguntavam. Segura aí, Estevão. Então, resumidamente, essa é a história deles. Nós temos aqui guardado essas 4 urninhas que nós guardamos com muito amor e carinho, com muito respeito também à memória deles. Hoje nós temos conosco aqui o Steven, que é o filho do Estevão. Temos a Belinha, que é a minha filhinha. Temos o Tobias, que é o mais novo chegado da família, que é o filhinho do Gabriel, inclusive irmão mesmo de pai e mãe do Richardinho que faleceu, aquele cachorrinho ali. Nós acabamos tendo essa sorte de pegar o irmão dele que tinha nascido. Sim. E nós temos também o Frederico, que é o filho do Estevão, que vocês sempre estão vendo nos vídeos. Maluquinho. E tem, que acabou de fazer mêsversário. E tem também o Doguinho, que é o sem nome ainda, na verdade, né? Que nós adotamos, né? Ele era de rua, sofria maus tratos e a gente estava viajando estava em viagem para os Estados Unidos quando eu vi a fotinha dele para doação.
E na hora eu senti no meu coração de pegar ele. E eu pedi pro meu irmão pegar ele, a gente ainda tava fora, nem tava no Brasil ainda. E aí quando a gente voltou aqui, a gente foi conhecer ele pessoalmente, mas também tá aqui conosco, é o amor da nossa vida também. Então nós temos 5 que estão conosco E 5 que e se foram. 5 que se foram, que partiram e que viraram estrelinhas, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo muito especial que nós decidimos fazer em memória deles. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. E a mensagem que eu deixo para vocês é: ame os animais, respeitem os animais, porque eles são seres muito especiais que Deus colocou nessa terra para nos ensinar o amor verdadeiro e para deixar essa terra assim mais bonita com a presença deles, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação e comenta se você gostou desse vídeo, o que você achou da história dos nossos bebezinhos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.